Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15, a palavra fala: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvis o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é mais e não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, e que queima, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra fala: no ano terceiro do reinado do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor, ele que é de Babilônia, naquele momento ali, vinha Jerusalém, aquele rei poderoso que governava toda a Babilônia, um rei temido, um rei a qual, naquele momento ali, Deus colocando rei Joaquim, e aquele povo também sendo levado cativo, permissão de Deus, sendo levado por aquele rei. A palavra fala que quando o povo judeu foi levado cativo, aquele povo, indo ali junto com eles, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Então, a palavra fala que eles estavam cativos ali, à mercê daquele rei, a ponto de uma estátua estar pronta, a ponto daquele homem querer ser reverenciado, ser adorado, ser exaltado. Mas no meio ali daquela multidão havia estes a qual não se prostrava diante de outros deuses, porque havia um alvo, havia um Deus a qual eles adoravam, a qual eles glorificavam, a qual eles prestavam culto. Então a palavra fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostrou, não adorou, não se rendeu aos pés daquele rei. E aí que vem a pergunta daquele rei, porque quando se chegou a notícia daqueles que não adoravam, não prostravam, quando a buzina, o som da guitarra, do pífaro, da citada era tocado, e eles continuavam da mesma forma. E aí eu imagino o rei diante deles, eles sendo levados até ele, e sendo feito aquela pergunta: por que não adorares? Por que não prostrares? Iriam se iniciar como se o rei estivesse dando mais uma chance, porque o diabo, quando o homem de Deus, a mulher de Deus não se prostra diante dele, o diabo ele tenta até conseguir. Assim com Jesus, que Jesus se prostraste, ali foi falado muitas as vezes, usando a palavra, dizendo: se prostrares, me adorares, iria receber. Pula-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que está escrito em Salmos. Então, o diabo ele não tinha desistido de primeiro, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel também, para ser lançado na cova dos leões, como se estivesse dando uma chance, vai ser tocado. Se não prostrares, sereis lançado na fornalha. E o mais interessante que eles disseram: não precisamos responder sobre isso.
sobre este assunto, porque eles confiavam, eles acreditavam, eles sabiam que mesmo que ele lançasse, Deus os livraria do fogo, mas não livraria da fornalha. Eles iriam ser jogados, mas do fogo Deus poderia livrar. Mas ainda que Deus não livrasse, eles iriam morrer adorando, glorificando o nome do Senhor, mas não ia se render ao Deus pagão. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude ao Senhor Jesus, amém?